A palavra que vai ficar no seu coração, ela chama-se começando de onde parei. João capítulo 21 diz assim: depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. A narração aqui de João diz assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós, vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Eu queria deixar registrado este fato. Todo mundo sabe que Pedro teve uma experiência amarga. Jesus tinha avisado ele: você vai me negar. E ele não prestou atenção, porque às vezes a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Olha aí, Deus está falando com você nessa noite. A gente pensa: nunca vai acontecer comigo. Não, comigo não. Pode acontecer com fulano, com Beltrano, mas comigo não. Olha aí, quantos anos. Meu irmão, nunca pense que não pode acontecer com você. Por isso a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide. Vigiar é uma ordem, não é uma opção. E Pedro, ouvindo do próprio Jesus o que ia acontecer, não ficou ligado e tropeçou. Tropeçar, irmãos, a Bíblia já diz que é do homem, mas o levantar é de Deus, e Deus te levanta nessa noite. A Bíblia diz, e é maravilhoso: o justo pode cair, mas 7 vezes o Senhor levantará. Pedro tropeçou e achou: não, para mim deu. Quando ele disse eu vou pescar, irmãos, a Bíblia não dá minúcias, mas ele estava dizendo: não, vou voltar, para mim deu, não tem futuro para mim. O que eu fiz foi muito ruim. Rapaz, o tropeção que eu dei não tem quem conserte. Ah, Pedrão, meu irmão, não importa o tropeço que você dá, o que importa é que Jesus vai te levantar. Porque, irmão, depois que tu tem uma experiência com Cristo, eu sei que alguns dos nossos estão aí fora, quebrando cabeça, vão voltar. E se você está meio assim, meia boca, pode fechar a boca, porque vai ficar. Irmão, depois que você tem uma experiência com Jesus, irmão, não tem lugar aí fora para você mais, não tem. Pedro estava lá: vou pescar. Digo: vai, filho, vai. E tem sempre aquele pessoal que quando alguém quer dar uma desviadinha, eu vou junto, né? Os outros dizem: não, Pedro, fica aqui, tu tem promessa. Não, eu vou junto. Tem sempre os Maria vai com as outras, mas também para quebrar a cara também, né? Está lá Pedro pescando, e a Bíblia diz que ele pescou a noite toda e não pegou nada. Porque, meu irmão, Deus tem um propósito com vocês. E quando Deus tem um propósito, a coisa acontece na vontade, no plano, no querer dele. É Ele que faz. Meu irmão, diga isso profeticamente para o seu irmão: é Deus que faz acontecer na sua vida. Por quando é que o crente vai entender isso, meu? Quando é que o crente vai entrar nessa cachola sua aí, que é Deus que faz acontecer, meu irmão? Porque Pedro está pescando, não pegou nada. Eu acho extraordinário aqui. Disfarçadamente Jesus entra em cena, porque Jesus deixa primeiro o cara se desviar, quebrar a cara, para depois ele mostrar como ele é bom. Porque se avisar não adianta, né? No 3 diz: pescaram naquela noite e nada apanharam, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Que Jesus está te esperando na volta, filho, fica tranquilo. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Irmão, eu posso falar uma bobagem aqui, alguém pode achar que é uma heresia que eu vou dizer, mas às vezes aquele cara, eu sei que talvez você não tenha vivido isso, mas eu sei de muita gente que viveu. Tu está lá longe de Jesus, chega um cara que não tem nada a ver com Deus e diz: você precisa voltar, você não serve para esse lugar, você não serve para esse caminho, você não serve para isso aqui, você é crente. Eu não sei se você já viveu isso, mas tem gente lá, o último dos moecanos chega para ti e diz: aqui não é o teu lugar, volta para Jesus. Sabe o que é isso? É Deus na praia, é Deus vendo você de longe, esperando o momento. Porque Deus tem que esperar um momento, meu irmão, Deus tem que esperar o momento. Às vezes você pensa que Deus te esqueceu, nada, Ele está armando. Ele está armando para ti, pode ficar tranquilo, esqueceu não.
Jesus estava na praia, mas eles não viram que era ele, porque você não reconhece às vezes que Deus está armando, meu irmão. E a Bíblia diz aqui, ó, e perguntou-lhes, ó a pergunta: filhos, tende aí alguma coisa aqui comer? E eles responderam: não. Pergunta, Jesus sabe o que está acontecendo, né? Não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e vocês vão pegar peixe. Irmão, a madrugada não pegaram nada, de manhã não tem peixe, perto da praia, à direita do barco. E a Bíblia diz o quê? Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande quantidade de peixe. No horário improvável, no tempo improvável, no momento improvável. Mas o que a Bíblia está nos mostrando? Meu irmão, tu que teve uma parada com Jesus, escuta o que eu vou te dizer, vai se repetir na tua vida, porque Jesus, Ele fala com cada pessoa de maneira peculiar, é particular. Do jeito que Ele fala comigo não é com você, do jeito que fala com você não é comigo. E assim como a tua íris, a tua digital é individual, Deus fala com você de forma individual, mas você sabe que é Ele. Porque quando isso aconteceu, João deu um grito: é o mestre. Olha o versículo subsequente ali, olha o versículo subsequente. Olha só, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. Porque pescar de manhã na beira da praia e encher a rede, eu só vi uma vez na vida, lá quando Ele chamou a gente. Não tem duas vezes. O peculiar do chamar de Jesus, irmão, Jesus não falou nada, não disse nada, eles não viram, não tinha imagem. Jesus estava aqui era outro corpo, era um corpo glorificado, eles não tinham a imagem de Jesus. É como se eu tivesse aqui cabeludo, barbudo, diferente, 1,90 m, com a cara do Brad Pitt. Diz que não é o pastor Eloy, é muito bonito. Eles não viram, mas a experiência deles, porque Deus trabalha na sua experiência. Por isso que eu falei da peculiaridade da sua experiência. Meu irmão, você sabe que é Deus. Pode ser quem estiver pregando, pode ser quem estiver cantando, pode ser o Foi na Cruz, aquela canção de 290 anos, não importa. Quando Deus quer falar, Ele age de forma, e você disse: é Jesus, é Ele. E João falou: Pedro, é o Senhor. Para quem que ele falou? Para aquele que estava parado, afastado e achando que os planos de Deus tinham acabado na vida dele. Meu irmão, olha um cara apaixonado. Versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, não tirou prova real nem nada, ele só ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e se jogou no mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam muito distante da terra, senão 100 metros. Agora veja a reação de Pedro, irmão. Ele vestiu a roupa para poder chegar perto de Jesus. Ele molhou a roupa toda, cara. Ele não se importou de molhar a roupa, porque ele tirou a roupa, era para não molhar. Agora ele não estava importando que ia molhar, ele vestiu a roupa e jogou-se na água e foi na frente. Porque eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, e você pode falar para aqueles que estão lá fora. Meu irmão, quando você tem uma experiência, quando você teve uma experiência, quando você tem uma experiência, quando você foi marcado pela presença de Deus da sua vida, quando você vê a presença de Deus se aproximando, Jesus chegando novamente, olha o desejo desse cara. Ele falou: eu vou pescar. Ele pensou que tinha acabado, ele pensou que terminou, mas a Bíblia está dizendo que quando ele teve a oportunidade, ele se jogou no mar. Ele não esperou o barco, ele não esperou o tempo, ele deixou tudo o que estava fazendo, porque o coração dele disse: eu quero estar com ele. O que aconteceu? Que ele veio até perto de mim de novo. Há um desejo no coração das pessoas que têm uma experiência com Deus. Eu posso falar de carteirinha porque eu fui desviado. Eu fiquei longe de Jesus uns 8 meses, 1 ano mais ou menos. Cabeça de bagre. Pegava o violão para cantar a música do Djavan, começava a cantar ainda e chorar. Tadinho do Djavan, perdeu para Jesus. Andava na calçada, via um crente e cortava caminho, ia para o outro lado, que se parava para falar, começava a chorar. Como é que tu consegue ficar 1 ano desse jeito longe de Jesus? Então eu posso falar de carteirinha. Você que teve uma experiência, você que tem uma experiência, você se joga no mar por Jesus, você molha a roupa por Jesus, você larga tudo por Jesus, porque isso é tremendo na sua vida. Você que está junto dele.
A Bíblia diz que Pedro se aproximou, Jesus não falou nada. Qual foi a conversa de Jesus no início? Vocês pecaram alguma coisa? Não, não pegamos nada. De repente agora pegaram o peixe. Olha a história. Ao saltar em terra viram ali brasas, e tinha peixe em cima, e tinha pão. Mas Jesus não pediu peixe para eles, mas já tinha peixe, tinha brasa e tinha pão. Porque Jesus, Ele pede as coisas para a gente só para se aproximar, só para deixar a gente saber que Ele conta com a gente. Irmãos, quando é que nós vamos amadurecer de entender que servir a Deus é um privilégio, é uma oportunidade? Meu irmão, Ele não precisa do nosso peixe, não precisa do nosso pão, não precisa de nada. Ele nos dá a oportunidade de dar o peixe, de dar o pão, de fazer parte, de ser líder, de trabalhar, de ajudar, de fechar, de estar junto, de pegar junto, de ir para a praça, de evangelizar, de estar no GC. Ele nos dá essa oportunidade porque Ele ama a vida da gente. É só para mostrar o quanto Ele é bom. Ele já tem, meu irmão. Tinha pão, peixe e brasa, assadinho. Para que Ele foi pedir peixe para eles? Só para se aproximar. Quando alguém te chama para servir no corpo, aqui no Atração, faça isso. É Jesus te chamando, não porque Ele não podia usar outro, é porque Ele está dando a oportunidade de você crescer. Disse Jesus, o 10: trazei algum dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede, pegou cheia de 153 grandes peixes. E eram tanto, e a rede não se rompeu. Porque o milagre de Deus é assim: Ele te dá a bênção e te dá o local para a bênção acontecer sem que haja nada de errado. Versículo 12, olha o 12. Disse Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor, porque a fisionomia era outra. Ele sabia que era Jesus pelo milagre. A pegada de Jesus na tua vida no começo é você foi marcado com uma experiência, mas depois é a experiência que vai te fazer entender que é Jesus que está operando. Porque às vezes sobe uma pessoa aqui, traz uma palavra simples, às vezes você vai ver alguém que você diz, mas o que vai sair daí? E Deus vai usar, porque não é mais aquilo que você vê, mas é aquilo que você experimentou. Às vezes a pessoa quer ter aquela imagem antiga daquela primeira experiência. Não, agora eles não viram, mas eles sabiam, ninguém perguntava nada, porque o milagre aconteceu, os peixes foram pescados. Quem está aí comigo? Ninguém dizia: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão, lhes deu o pão, lhes deu o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos. Sabe o que me chama a atenção? Tem coisas que Deus precisa primeiro te alimentar, para depois curar a tua alma. Que eu fiquei pensando, por que Jesus deu comida para esse povo? Porque às vezes tu está tão cansado das lutas que você enfrenta. Quem está aí comigo? Que Deus não vai curar a tua alma primeiro. Primeiro Ele vai sustentar você, vai alimentar você. Ele vai te dar suporte. Tem gente que quer a solução muito rápida, não tem. A alma está doendo, está ferida, está machucada. Você diz: por que ninguém me chama? Por que ninguém dá oportunidade? Por que eu não sou no altar? Por que eu não consigo tocar? Meu Deus! E a pessoa fica com a alma ferida. Não. Primeiro Ele vai te alimentar. Depois Ele vai te curar. Depois Ele vai te usar. Se alimente da palavra que sai desse altar. Se alimente da adoração que sai aqui. Se alimente do teu tempo com Deus. Se alimente, se fortaleça. Você vem de um tempo de luta, de um tempo de dificuldade. Se alimente primeiro. Alguém está aí, não? Se alimente, mano. Diga aí para o irmão: se alimente primeiro. Deus te cura depois. E eles se alimentaram. Alimentado, fortalecido, pão e peixe. Versículo de número 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas mais do que os outros? E Simão disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Segunda vez perguntou: Simão, tu me amas? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, tu me amas? Pedro ficou triste porque perguntou a terceira vez: tu me amas? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O amor a Deus, ele só pode ser expressado dessa forma, com compromisso e trabalho. O amor a Deus não são palavras, não é frequentar uma reunião,
O amor a Deus não é você saber muito sobre Bíblia. O amor a Deus é quando você se propõe, com tudo que você tem de bom, contribuir com o seu irmão, com a sua irmã e com todos que ainda não conhecem Jesus. Não existe amor que não seja expressado com comportamento. O amor sem comportamento é apenas palavras, são apenas sons. O verdadeiro amor foi chamado por Jesus a Pedro cumprir. Pedro, tu me amas? Amo. Eu quero você envolvido no corpo. Pedro, tu me amas? Amo. Eu quero que você trabalhe no corpo. Pedro, tu me ama? Amo. Eu quero que você vista a camisa do Atração. Pedro entendeu o apelo, porque o que você falha não é o problema. O problema é parar onde você parou. Mas Deus está te chamando para começar de onde você parou. Não é recomeçar, é começar de onde você parou. Você está começando de onde estava parado. Jesus termina a palavra de Pedro assim, ó: em verdade eu te digo, quando tu era moço, tu te vestia e andava onde tu queria. Quando você for velho, você vai entender, ou tu vai te pegar pela mão, ou tu vai te vestir e vai te levar até onde tu não quer. Coisa de velho. E Pedro aceitou a palavra, creu na palavra. Porque quando você aceita amar a Jesus, servindo o teu irmão, o teu futuro já está desenhado. Busca o reino, busca a sua justiça, e Ele vai acrescentar o que for preciso na sua vida. Seja a faculdade, seja o trabalho, seja o negócio, seja o emprego, seja o cônjuge que você está dizendo que não chega, já está preparado, meu irmão. O teu problema não é se preocupar com o cônjuge, com o trabalho, com a faculdade, com qualquer coisa. O teu problema é se preocupar em amá-lo e servir o teu próximo, porque Ele vai preparar tudo o que for preciso para isso se cumprir. Talvez hoje você entenda porque Pedro estava preso, ia ser morto no outro dia. A igreja orava lá na casa da irmã, lá no GC, e Pedro dormia. O cara ia ser morto no outro dia, ele dormia, porque ele lembrou dessa palavra: o Senhor disse que eu vou morrer velhinho, e eu ainda não sou velhinho. O anjo foi lá, abriu a prisão, tirou Pedro e mandou lá para a casa da irmã. Lembra daquela parada? Que a empregada chegou: ele está aí, ele está aí. Alguém disse: não, isso é o anjo dele, já está quase morto, vai morrer amanhã. Não, ele está aí, eu vi ele na porta. Porque quando você ama e serve, não tem prisão que te segure.